Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o nosso terceiro módulo, estamos na metade do nosso curso. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam interagindo mais, que a gente possa trocar bastante. Não esqueçam de fazer os textos e exercícios que eu peço, porque eu acho que essa troca é importante e eu quero muito ler o que vocês têm pra gente trocar sobre os assuntos que a gente está discutindo. Na aula passada a gente falou muito sobre o que acontece agora, eu deixei o vídeo da Letícia, que ela gravou especialmente para o curso, para a gente falar e discutir sobre. E nesse módulo a gente vai falar sobre vozes, silêncios e escrevivência. E aí eu explico. Eu amo esse termo da Conceição Evaristo, que foi um termo cunhado pela Conceição Evaristo, quando ela fala sobre o tipo de literatura que ela faz, e isso muito antes dela ter esse boom que ela teve, que eu acho que é pra lá de merecido e veio tardiamente. Eu espero que outras escritoras negras e outras escritoras brasileiras, como a Conceição, sejam reconhecidas ainda antes do que ela foi. Fico muito feliz que ela esteja sendo reconhecida em vida, isso é muito importante, mas ela já é idosa e eu espero que as outras escritoras sejam reconhecidas em vida e ainda numa meia-idade, onde elas possam desfrutar ainda mais desse reconhecimento, tá? Nesse eu falo sobre os locais de enunciação e fala, e aí isso tem muito a ver com a temática do curso e tem muito a ver com a temática da minha vida. Eu acho que eu explico isso no primeiro capítulo da dissertação, para quem já leu do material de apoio que eu deixo, e eu falo que eu escolhi esse tema justamente por estar extremamente envolvida e justamente por viver muito isso que eu reporto aqui. E aí eu sou jornalista, acho que todo mundo sabe, e eu também não acredito que a gente consiga reportar as coisas sem a gente estar minimamente envolvido, sem a gente estar minimamente tocado, sem a gente se envolver por esse assunto. Contrário e totalmente na contramão do que dizem os manuais de redação e de jornalismo, do que dizem os professores na escola e do que dizem os jornalistas consagrados, alguns do país, especialmente os de televisão, de que a gente tem que manter um distanciamento da notícia, do que é falado, que a gente não pode se envolver e tudo mais. Eu gosto muito do que diz a Eliane Brum. Isso aqui tá torto, tá me incomodando, porque acho que eu fico torta na tela, voltei. Mas eu gosto muito do que diz a Eliane Brum, que a gente tem que estar envolvido e que se aquilo não mexer com a gente de alguma maneira, isso não... A gente não consegue reportar isso de uma maneira decente, né? A gente não consegue reportar isso, então eu acho que o mínimo de envolvimento, na maioria das vezes, é extremamente necessário, porque só assim a gente consegue trazer sentimento para aquilo e também emocionar, porque eu acho que se a gente não se emociona, dificilmente a gente emociona o outro, se a gente não se sente tocado, dificilmente a gente toca o outro, e aí eu falo sempre sobre isso porque é de fato o que me atravessa. O tema desse curso é muito a minha missão de vida e é o tema que me atravessa de todas as maneiras possíveis, tanto quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de periferia, quando a gente fala de mulher e quando a gente fala de resistir, porque ser mulher periférica, gorda, nesse país é resistir. Então, o título do curso tem tudo a ver com isso, e esses locais de enunciação e fala também, haja vista que é isso, eu tenho que estar atravessada e o meu local de fala, nesse caso, é um local também de quem vive, então não é só uma vivência, também não é só uma escrita, mas é uma escrevivência, e aí expliquei na prática o que é esse conceito da Conceição Evaristo sobre a escrevivência, e eu gosto sempre de falar da Carolina Maria de Jesus, que foi a primeira escritora negra e favelada do Brasil a publicar um livro. Ela é um marco, esse livro saiu há mais de 50 anos e ele ainda é extremamente atual, especialmente para quem vive na periferia, especialmente para quem é preto, especialmente para quem é mulher. A Carolina era uma catadora, ela tinha 3 filhos e ela morava na favela do Canindé, em São Paulo, e ela foi descoberta por um jornalista, o Audálio Dantas. Eu acho que eu não sei se eu já falei isso aqui nesse curso, porque eu sou uma pessoa esquecida. Mas, para tentar encurtar também a história da Carolina, que tem muito por aí, quando ela foi publicada,
e ela publicou o Quarto de Despejo, que era o diário dela, e depois disso ela publicou vários outros livros. Eu vou deixar um link para acessar esses livros dela e baixar, quem tiver interesse. Alguns foram reeditados, outros a gente não encontra, tem só o PDF, por isso que eu faço isso, e também para ampliar o acesso, porque eu acho que livro a gente não pode ficar regulando, a gente tem que acessar mesmo, principalmente quem quer ler. Mas o que eu quero falar, especialmente sobre a Carolina, é que ela deve ter sido extremamente solitária no seu fazer de escrita, coisa que não acontece com a gente hoje, por motivos de que a gente tem uma capacidade de organização hoje. A internet encurta essas distâncias, haja vista que a gente faz esse curso de maneira totalmente online, e aí, sei lá, tem pessoas que são do norte do país, pessoas que são do sul, pessoas que são do centro-oeste e pessoas que são do sudeste. E o Brasil é um país continental, então se não é a internet, a gente não consegue ter esses encontros, ainda que virtuais, e ainda que nada substitua o encontro real. Eu acho que a internet ela permite hoje essa difusão desse conhecimento. A gente consegue estudar, a gente consegue achar nossos pares, né? Ainda que seja um mundo extremamente vasto, ainda também esse mundo da internet. Mas dito isso, eu acho que a Carolina foi extremamente solitária, porque ela vivia na favela onde as pessoas, ainda naquela época, né, há 50 anos, ainda não tinham tanto acesso ao estudo. E a maioria das pessoas era analfabeta. Ela também era tida como assim analfabeta, mas eu não acho que isso acontecia, porque ela escrevia muito bem e ela lia, então ela tinha interpretação, ela tinha argumentação, né? Por mais que ela não tivesse um estudo acadêmico, por mais que ela não tivesse frequentado a escola, ela era muito articulada, especialmente com as palavras. Mas muito solitária também, porque ela não tinha com quem trocar isso, porque as vizinhas dela não sabiam ler, não sabiam escrever. E aí, quando ela ascende na carreira de escritora e passa a frequentar o mainstream literário, ela não se sente pertencente àquele lugar, porque obviamente ela não é daquele lugar, então ela continua deslocada. Ela era deslocada na favela, mas ela também era deslocada em ambientes acadêmicos, em ambientes da high society literária. Então ela não tinha com quem trocar. Então, eu acho que a Carolina era extremamente solitária e ela passava por esses lugares, ainda que a literatura dela fosse uma literatura de alta qualidade, o que não acontece com a gente hoje, porque quando a gente escreve, a gente sempre tem um sarau ou um slam onde ir para mostrar essa literatura. E são espaços que chegam o mais próximo possível do que é uma democracia. A gente tem a internet, a gente tem como dar vazão para isso, e a gente tem escuta, né? Acho que na aula passada a gente falou muito sobre escuta, né? Sobre ouvir essas vozes. E eu acho que por mais que ela tenha sido publicada e tenha vendido e isso tenha sido comentado, foi de um ponto de vista exotificado daquele que é um corpo negro e de favela, e de uma mulher, e daquele que é um corpo tido como semi-analfabeto, e daquele que é um corpo tido como um corpo que não lê, né? E que não poderia estar ali ocupando aquele espaço. Então, na real é muito cruel, né? Eu acho que foi muito cruel a vida dela durante todo esse período, justamente por isso, porque ela foi solitária. Mas ela deu esse start, né? E ela foi essa mulher que provou que a mulher preta favelada pode escrever, que pode ser traduzida para 3 idiomas, que pode ser vendida em dezenas de países. Entendo, também eu tô exagerando, né? Mas em dezenas de países. E que pode ainda, depois do seu centenário, a gente está há 105 anos, né, do nascimento da Carolina, e ser muito celebrada, né, e fazer muito sentido ainda. Então eu acho que esse lugar de fala também, por muitas vezes que ele seja um local de deslocar, onde você se sente deslocado, sei lá, ele é também o seu lugar, e é tão importante a gente falar do nosso próprio lugar e da nossa própria experiência, e do que a gente está vivendo e desse espaço. Eu acho isso fundamental, eu acho que a Carolina fez isso muito bem, e eu acho que o que a gente vive, o que passa pelo nosso corpo, e são coisas que só a gente pode contar, mas eu acho que essas nossas próprias narrativas, sim, são as narrativas que transformam o mundo desse jeito. Então, esses são temas que, sei lá, acho que eu falo tanto sobre isso que às vezes parece que é muito óbvio isso tudo que eu tô falando, né?
parece que é muito repetitivo, parece que eu tô sempre falando da mesma coisa, ou pelo menos é uma sensação que eu tenho, mas também para outras pessoas parece que isso não é óbvio, parece que, sei lá, para os nossos governantes, especialmente agora, né, 2019, parece que isso não é óbvio, parece que a gente tem que reforçar esse lugar o tempo todo, e parece que lembrar disso também acaba sendo essencial, acaba sendo fundamental. Mas eu acho que para esse módulo era bem isso que eu queria passar também. Acho que é um módulo mais curto. A gente tem várias outras questões, vários outros vídeos para serem mostrados. A partir do quarto módulo, eu vou falar um pouco sobre o mercado, e aí eu vou falar um pouco mais sobre a literatura contemporânea, saindo também um pouco do que é a literatura periférica. Mas eu acho que é fundamental a gente começar nessa literatura periférica, porque de fato eu acho que é a literatura que resiste, né? Eu acho que falar de Resistência, não falar de Carolina, não falar de Conceição seria quase criminoso, né? E elas estão aí há tanto tempo, e eu também quero falar, quero lembrar da Miriam Alves. Depois eu vou trazer uma lista de livros, mas eu acho que a Miriam Alves, ela é contemporânea da Conceição, e ela não é tão falada quanto, embora a sua obra seja tão rica quanto. Então só queria deixar também esse lembrete, porque muitas vezes a gente elege pessoas. No caso da Carolina, sim, ela estava ali muito solitária e não tinha como a gente acessar outra pessoa que de repente escrevia como ela naquele período. Mas no caso da Conceição, a gente consegue, especialmente com os cadernos negros, acessar outras autoras que também escrevem com a mesma qualidade, que também são contemporâneas dela e que escrevem sobre nesse mesmo lugar. Então, acho que é importante a gente reverenciar também outras pessoas e saber que ali, tipo, é um guarda-chuva, né? E que, sei lá, quando a gente fala Conceição, tem várias outras pessoas que escreveram no mesmo tempo, que escreveram junto e que estão nesse mesmo lugar. Então é isso para esse módulo. Façam os exercícios, conversem comigo via internet, vamos falar sobre. Beijo, até!